ano, Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês aqui, ó, numa aula maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de cilindro, um pouquinho de prisma. Ricardinho, o que seria cilindro? O que seria prisma? A gente vai ver hoje nesta aula e você vai estar ligadinho aí. Parte 1, porque a gente vai ter vários momentos falando sobre esse tema. Vai ter um momento só de volume, vai ter um volume do cilindro, um momento do volume do prisma. A gente vai ter vários momentos de aulas aí interessantes a respeito desse conteúdo. Então fica ligadinho aí que vai ser massa hoje, né? Temos aqui nossa intérprete maravilhosa, isso mesmo, essa daqui, ó. Isso, essa que vos fala, show de bola, é Heleninha Frutuoso. Olha, show de bola. Nossa intérprete vai abrilhantar aqui nossa aula e deixar aquela aula com um tchan a mais, né? Bem show de bola, como vocês sabem. Ó, você aí, não tem um aplicativo que a gente trabalha aqui, não? Você não acredita nisso, não. Esse aplicativo do Educa Recife, ele é maravilhoso pra gente. Você vai baixar esse aplicativo e vai ter que conversar com o Ricardinho, perguntar aí o conteúdo a respeito disso. Você que é da rede, da Prefeitura do Recife, pode baixar esse aplicativo, sim. Isso, você vai conseguir aí, ó, colocar a câmera no QR Code aí que está presente. Isso, e vai conseguir baixar aí e conversar com o Ricardinho. Lá tem uma playlist de aula maravilhosa para você. Também essa aula passa aí na TV. Você que está na TV, show de bola. Canal 22.1, TV Nova Nordeste. Você está assistindo aí, você pode também anotar todos os conteúdos aí que a gente vai estar abordando hoje. Posso pelo computador, Ricardinho? Pode sim. Você bota lá no Google assim, ó. Educa Recife, o primeiro link lá, o IPTV, você vai conseguir entrar também de forma online, aí conversar com o Ricardinho no chat também, numa boa, sem problema nenhum. Olha, várias maneiras de você conversar com o Ricardinho. Esse aplicativo é show de bola, então você pode conseguir aí assistir as aulas quando quiser, exatamente. Ó, também a gente tem o chat para poder tirar aquela dúvida, seja lá no aplicativo, seja lá no YouTube. No YouTube também tem esse chat. Aqueles comentários lá você pode deixar lá para Ricardinho lá tirar a tua dúvida a respeito do conteúdo. Então esse assunto aí, a gente vai comentar sobre ele, a parte de cilindro, a parte de prisma, e você pode ter alguma dúvida específica e pode comentar lá, Ricardinho vai com toda certeza te ajudar aí nos conteúdos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse conteúdo. Só que na semana passada, na aula anterior, a gente falou um pouquinho aí do nosso conteúdo. Para falar de prisma, para falar de cilindro, a gente tem que lembrar um pouquinho de área. A área das figuras planas, que é a região interna da figura. Exatamente, a gente vai precisar lembrar desse conteúdo. Então a gente falou que área é o espaço 2D. O que é 2D, Ricardinho? Duas dimensões, ó, comprimento e largura. E quando a gente vai falar de 3D, eita, lembrou do cinema, né? Colocou o óculos 3D e começou a ver aquela animação lá, massa! Isso! 3D tem comprimento, largura e altura. 3 dimensões. Você vai ver aí que vai ser massa aí a relação de bidimensional com tridimensional. A gente vai comparar aí e ver bem direitinho aí esse conteúdo numa boa. Bom, então quando a gente vai falar de área, a gente vai perceber que a área é a região que eu posso tocar, que eu posso tocar nele, sentir, né? Eu posso perceber que é a região interna da figura. E o volume o volume do cilindro ou do prisma é essa área multiplicado por uma determinada altura, que a gente vai calcular e vai definir aí pra gente. Então, bora perceber aí. Área, a gente já trabalhou em aulas anteriores, com uma malha quadriculada, vocês observaram que tem lá cheio de quadradinhos em si, e essa malha quadriculada em si, eu posso calcular qualquer tipo de área, seja lá quadrada, circular, irregular. A gente consegue definir aí um padrãozinho de quadradinho e saber quantos quadradinhos tem a área por completo. Então a área, região 2D, ele tem a região interna da figura numa boa. E aí eu tenho aí um padrão, né? Isso. A gente sabe que o sistema SI, Sistema Internacional, eu tenho um padrão que é o metro. Metro é o sistema de unidade de medidas que a gente vai calcular a área. E como é metro vezes metro, a área é metro ao quadrado. Não esquece. Área é a região da ocupação, a região interna da figura, e a unidade principal é metro quadrado. Por que, Ricardinho? Porque se eu tenho um metro num lado, uma dimensão, eu tenho um metro no outro, metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. Isso, exatamente. E aí a gente já percebeu isso, que 1 metro quadrado é o espaço ocupado por um quadrado com lado medindo 1.
porque 1 vezes 1 dá 1, e metro vezes metro, metro ao quadrado. É dessa maneira aí, exatamente. E aí a gente vai perceber assim, ó, que eu tenho a área em si, tá bom? Eu tenho aí a quantidade de quadradinhos que vai ter o espaço em si, que vai ser a área ocupada. Se eu tenho um quadradinho que é 1, por exemplo, a área é 1, e nesse quadradinho azul que está aparecendo na tela de vocês agora, vocês estão observando que tem 25 quadradinhos. Então, para eu descobrir a área completa, eu pego 25 e multiplico por esse 1, que equivale a um quadradinho. Então, 25 vezes 1 dá 25 a área completa. Ricardinho, como assim 25? Porque eu tenho 5 na base e tenho 5 na altura. 5 vezes 5, 25. Então, 25 metros quadrados é a área completa da malha quadriculada. Que é esse exemplo que apareceu aí na tela de vocês. Agora, se eu coloco, Ricardinho, por exemplo, um círculo, eu consigo realmente aí calcular a área dessa figura. Olha, vai calcular a forma aproximada, porque ele tem uma curvazinha, observa? O círculo tem curva, então não dá para preencher totalmente o quadradinho. Eu vou pegar uns pedacinhos de um lado e preencher no outro, e vai preenchendo aproximadamente, por exemplo, aí na tela de vocês, aqui ao meu lado, está aparecendo 20 quadradinhos completos, aproximadamente. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, você vê que a malha quadriculada nos norteia isso. É aproximadamente esse 2 tiozinhos que tem aí de azul em cima do 20, quer dizer, aproximadamente. Então, calcula a área de 1, que é 1 metro quadrado, e multiplica por 20, que são 20 completos, e aí vai ter 20 metros quadrados aí a área. Aí, simples, tranquilo, né? Então, volume, não esquece, vai ser o espaço ocupado, que é a área, e aí a gente vai pegar esse espaço ocupado, né? Nesse caso aí é 1 metro cúbico, e aí vai identificar que ele vai estar dentro de algo. Ô, Ricardinho, tem uma diferença. Agora há pouco tu falasse que era metros quadrados, e agora tá falando de metros cúbicos, porque cúbico é o que eu vou colocar dentro da figura, ó. O volume, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Observa o cubo aqui. Você observa aqui que esse cubo em si, ele tem 1 e 1. 1 de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. 1 que, Ricardinho? 1 metro. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. E quando você observa isso aqui, ó, aqui, está observando aqui que tem 1 e 1, vocês observam que vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, e vai dar 1. E metro vezes metro vezes metro vai dar metros cúbicos, exatamente. Então, fica 1 metro cúbico aí para você desenvolver numa boa. Então, toda vez que eu falar em volume, ao cubo. Toda vez que eu falar em área, ao quadrado. Então, vocês estão percebendo aí que é numa boa, sem problema nenhum. Então, vamos anotar aí, ó. 1 metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com lados medindo 1 metro. Então, quando eu falar de quadrado é área, quando eu falar de cubo vai ser volume, para definir aí a unidade de medida específica. Tá bom? E aí que eu digo assim, ó, eu tenho um cubo grandão, cubo maior, e eu quero colocar vários cubinhos pequenos lá dentro. E aí a capacidade desse cubo maior é 27 metros cúbicos, por exemplo, está na tela aí cheia de vocês, observem. E aí se eu pegar um cubozinho de 1 metro cúbico e multiplicar por 27, vai caber 27 cubinhos pequenos dentro daquele cubo maior lá, a gente chama de 27 metros cúbicos a capacidade. Outra coisa, quando eu falo capacidade, na parte de geometria, eu estou lembrando de volume. Muitas vezes um problema de matemática, ele não fala a palavra volume, ele fala a palavra capacidade. Quando falar essa palavra capacidade, você vai lembrar de volume, tá bom? É uma dica aí que eu dou a vocês. E aí esse volume pode ser de outras figuras também. Por exemplo, aí apareceu uma pirâmide, aí 15 vezes o volume de um cubozinho, de 1 metro cúbico. E aí você vai observar isso. Pode ser qualquer figura, tá bom? Tem uma esfera, né? A esfera pode ser 20 vezes o volume de um cubozinho desse, sabendo que um cubozinho é 1. Se a esfera for 20 metros cúbicos, é 20 vezes 1, 20. Então você pode perceber isso aí numa boa, sem problema nenhum. Tá bom? Então vocês observaram aí que deu para perceber. Aí na aula anterior, quando eu deixei aqui na aula anterior para vocês aqui, deixei esse recadinho aqui no aplicativo lá para vocês analisarem. Aí na aula anterior eu coloquei um problemazinho e a gente vai chegar nessa solução hoje, nesse problema. Esse problema foi o que eu deixei na aula anterior para vocês. Uma torneira não foi fechada corretamente. Você está deixando aí a água pingar, hein? Cuidado com a conta de água.
Da meia-noite às 6 horas da manhã. Eita, danou-se! Com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem um volume de 0,2 milímetros. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Em litros, detalhezinho, a gente vai lembrar disso aí. Ó, vamos ilustrar isso aí. Tem uma torneira com água e tá pingando lá. Tá ilustrando, ó, torneira. E aí o texto disse que essa água, a cada 3 segundos vai cair um pingo d'água. A cada 3 segundos. Estou colocando na tela de vocês. A cada 3 segundos, um pingo de água. E aí, esse pingo de água tem 0,2 milímetro, que é a quantidade de água que tem lá, milímetro. E aí, pensa só, eu estou pingando, ó, de meia-noite até as 6 da manhã, a cada 3 segundos, uma gota d'água. E essa gota d'água tem 0,2 milímetros. E aí, a gente vai pensar assim, de meia-noite até 6 da manhã tem quantas horas? 6 horas. E aí, a gente vai converter isso aí para minuto, para a gente ver quanto é que vai dar isso aí. Então, vai ser quantos litros eu vou ter ao todo aí para poder a gente desenvolver. Aí a gente vai fazer uma continha matemática para a gente perceber isso aí. Então, o problema diz que vai gotejar a cada 3 segundos um pingo de água ali para vocês. E aí, esse pingo de água tem 0,2 milímetro. E esse 0,2 milímetro é de meia-noite até 6 da manhã, 6 horas. Quanto litro tem lá? Vamos fazer essa continha. 6 horas de desperdício. Não vai fazer isso não, hein? Observa a torneira para não estar lá desperdiçando água. Aí teu papai e tua mamãe reclamar quando vir a conta de água lá. Perceba lá. Então, bora analisar aqui, ó. Eu tenho 6 horas. 6 que eu vou multiplicar por 60. Por que, Ricardinho, por 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. E por que veio 60 de novo, Ricardinho? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu multiplicar 60 vezes 60, tá bom? Mas aí eu vou pensar assim, são 6 horas vezes 60, porque 1 hora tem 60 minutos, e vezes 60 de novo, porque 1 minuto tem 60 segundos. E a cada 3 segundos vai perceber isso aí. Então, vai dar 21.600 segundos de desperdício. Só que não foi todo esse tempo. Foi a cada 3 segundos que caiu uma gota d'água. Se foi a cada 3 segundos, eu vou dividir por 3. Eu dividindo por 3 dá 7.200 segundos que caiu água lá. Plu, plu, plu. Eita, danoso. E aí o que acontece, Ricardinho? Cada gota d'água dessa daí tem uma quantidade em milímetro, que era 0,2. Então, eu vou pegar esses 7.200 e multiplicar por 0,2 para ver a quantidade aí que eu vou conseguir. Quando eu multiplicar por 0,2, olha o que vai acontecer. Vai dar 1.440 milímetros. Só que a alternativa não pediu em milímetro, pediu em litros. E aí você vai ter que converter de mililitros para litros. Ricardinho, como é que eu faço isso? Aí de mililitros para litros, você já vai dividir por 1.000. E aí dividir por 1.000 é voltar 3 casas decimais. E aí você está lá, 1.440 dividido por 1.000, isso vai dar o equivalente aí a 1,44 litros. Então, de meia-noite até 6 horas da manhã, foi gasto 1 litro e 44 desperdício de água, porque a cada 3 segundos estava gotejando aí, estava lá uma gota d'água de 0,2 mililitros, tá bom? Então, para saber quanto gastou, você vai pegar o valor que é correspondente lá aqui em Pernambuco, na Compesa, e multiplicar, quando é 1 litro, 44 vezes o valor que ele cobra, aí vai ver quanto gastou em dinheiro aí, esse desperdício de água, tá bom? Ó, então o problema foi que 1,44 litros aí foi desperdiçado. Isso foi o problema da aula anterior. A gente vai entrar aqui na nossa aula de agora. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho de capacidade. Volume ou capacidade. Você já bebeu água, né? Já bebeu suco específico. E você já viu, ó, aparece lá no rótulo, ó, 1 litro de água, 1 litro de suco, 1 litro de refrigerante. Você já percebeu que tem isso aí. Isso nada mais é, gente, do que a quantidade de água que tem lá, aquela do cubinhozinho específico. Se eu tenho 1 litro, eu posso fazer a conversão de unidade em específico. Mas, Ricardinho, como assim? A gente vai perceber hoje na aula de hoje como vai fazer essa transformação de unidade. Seja lá,
um metro cúbico, seja lá 1 centímetro cúbico, seja lá 1 quilômetro cúbico. Pode ser assim também. E a gente vai converter tudo isso para litro ou mililitro. A gente vai ver como é que percebe isso aí na aula de hoje. Então, um cubo em si, de lado 1 metro, eu tenho 1 metro, 1 metro e 1 metro. E se eu multiplicar 1 metro por 1 metro por 1 metro, dá 1 metro cúbico. E 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Anote isso aí no caderno. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Isso é muito importante, tá bom? Para poder a gente fazer problemazinho que cai aí nas suas avaliações externas. E aí, observa só. Se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então eu posso fazer essas conversões de unidades na hora de um problema, para perceber, tá bom? Então, 1 vezes 1 vezes 1, ó, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, dá 1 metro cúbico o valor do volume desse cubinho aí que está presente. Agora, se eu colocar aqui nesse cubo, 1 metro cúbico, ele é 1.000 litros, então eu posso fazer essas conversões de unidades. Posso chamar de 1 metro cúbico, eu posso chamar de litros. Mas se eu perguntar assim, e 1 mililitro, Ricardinho? 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então não é mais metro, ó. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Mililitro, tá bom? Lembra disso, dessas conversões de unidades, para você não se enrolar. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Mililitro. Mililitro geralmente é naquelas garrafinhas que você vai beber água, parece lá, 500 ml, ó, ml, ó, mililitros, você vai observar isso, ó, 250 ml, aquele refrigerante específico que você toma. Então, você vai perceber que ali, esse ml é essa quantidade aqui, ó, tá bom? Você, quando for medir lá com a trena ou com a régua, a embalagem em centímetro, aí você já pode dizer que vai estar o cálculo lá em milímetro quando for o volume específico, tá bom? Bom, então eu sei que eu tenho um cubo que tem 1 centímetro de lado e o cubo tem todas as arestas iguais, todos os lados iguais. O volume dele equivale a 1 mililitro. Eu já sei disso. Então, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. A gente já percebeu essa noçãozinha aí. Então, 1 litro equivale a quantos centímetros cúbicos? E agora? Como é que eu faço essa conversão? 1 litro equivale a quantos centímetros cúbicos? Aí a gente vai fazer essa conversão específica. A gente vai lembrar aí da garrafinha de água, né? Que você já está bebendo aí 1 litro de água. Lembrando que a consciência de vocês tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Será que você está bebendo essa quantidade de água? Olha, se liga com a tua saúde, hein? Vai beber água, homem de Deus, mulher de Deus, bebe água. Ó, então, 1 litro equivale a quanto? A gente vai fazer essa conversão aí, ó. Se eu sei que eu tenho um cubo específico, tem um lado 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, se eu multiplicar os 3 lados, eu vou dar 1 centímetro cúbico específico, né? A gente já sabe disso aí. E aí, se eu fizer esse cálculo aí, de 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 mililitro, né? A gente sabe em si, a gente pode fazer umas conversõezinhas. Já que tem 1 litro, 1 mililitro, ó, opa! Litro, mililitro, ó, já tá para perceber as conversões de unidades. Então, dá para perceber que 1 litro, que equivale a mililitro, vai fazer um cálculo com 1000, multiplicar ou dividir, depende da conversão, se eu vou multiplicar, se eu vou converter de litro para mililitro ou de mililitro para litro, tá bom? A gente tem que perceber se vai multiplicar ou se vai dividir. Então, quando eu vou pegar 1 litro em si, a gente sabe que equivale a 1000 centímetros cúbicos, ou 1000 mililitros, né? Que é 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, é específico. Então já sabe, né, essa conversão. Então, modo prático, como é mais fácil, Ricardinho? Como é que eu faço uma continha que eu desenvolvo logo isso? 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Pronto, você já percebeu isso. 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Então já se liga nisso, já faz a multiplicação em si. De litro para centímetro, então multiplica por 1000 e aí dá o valor da resposta. Então, 1 vezes 1000 dá 1000 centímetros cúbicos. Você percebe na hora, é tranquilo, é fácil, numa boa. E aí você vai converter de litro para centímetro cúbico só multiplicando por 1000. E se for o contrário, de centímetro cúbico para litro, divide por 1000. Só faz o processo inverso e você sai para o abraço numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Então, o método prático é você dividir por 1000. Se for esse cálculo de litro para centímetros cúbicos. E aí já percebeu, o contrário vai dividir, um processo você multiplica e o outro você divide numa boa, sem problema nenhum.
Aí agora a gente vai falar um pouquinho das figuras da aula de hoje. Que a aula de hoje fala de quem são essas figuras, cilindros e prismas. Lembra que a gente vai ter algumas aulas específicas para calcular o volume do cilindro e a outra aula para calcular o volume do prisma específico. Só que eu quero que vocês comparem algo comigo agora nessa aula. O cilindro e o prisma, ele tem um formato parecido, observa. A diferença é que o cilindro, ele tem um formato circular, mas o prisma, ele não pode ter curva, eles são formados por polígonos, tá bom? Então, mas ambos têm umas características semelhantes. O que, Ricardinho? Ambos têm duas bases, uma base em cima, uma base embaixo. Ambos têm laterais, né, semelhantes em si. Então a gente vai perceber que podia ter tido o mesmo nome se o cilindro não fosse com curva, porque para ser prisma é necessário ter base poligonal, ou seja, um polígono, figura que tem retas, tá bom? Segmentos de retas. Então eu tenho aí o padrão para vocês, que o volume de um cilindro e o volume de um prisma tem a mesma fórmula. Como assim, Ricardinho? A mesma fórmula. Porque a fórmula do volume do cilindro é a área da base vezes a altura e a fórmula da área do prisma também é a área da base vezes a altura. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica para volume do cilindro e uma aula específica para volume do prisma. Específica, aquela aula para isso, tá bom? A gente vai perceber isso aí. E aí como é que faz? Ó, se eu tenho um cilindro e eu tenho uma base lá em si para vocês, aí eu vou perceber que esse cilindro vai ter uma base em cima e a base embaixo. E se eu sair cortando, ele vai ter o mesmo formato várias vezes, que é o círculo. A base do cilindro sempre vai ser um círculo. Ou seja, o cilindro é uma base circular, certo? E a área desse círculo, a gente vai ver em aulas posteriores, que é πr ao quadrado. Π raio ao quadrado. Na aula de área, a gente já viu isso. Π raio ao quadrado é a área dele aí. Tá bom? Mas aí o cilindro, a gente pode ter uma base em cima e uma base embaixo. Tem vez de cima e de baixo, eles são iguais. Se calcular o de cima, é igual ao valor de baixo, numa boa, sem problema nenhum. E aí, eu posso sair fatiando ele todinho, e aí eu vou ter a mesma base, sempre até em cima, tá bom? O cilindro sempre vai ter isso. Só que quando eu começo a fatiar várias vezes, eu vou descobrir uma coisa chamada altura do cilindro. Se eu tenho uma quantidade pequenininha, feita aparecer na tela de vocês, e vai aumentando, e está cheio, então você percebe que a altura vai aumentando aos pouquinhos para vocês, ó. Então, era uma altura no comecinho, aí no meio aumentou um pouquinho, e no final está cheio, é uma outra altura. Mas isso tem a mesma base, não muda nada, tá bom? Sem problema nenhum. E aí o cilindro em si eu posso contar a quantidade de fatias, digamos assim, de elementos, de alturas proporcionais e definir a nova altura que vai ter. Lembrando que são bases iguais. E aí o volume vai ser a área da base, que sempre vai ser o círculo, multiplicado pela altura, que é a quantidade de pedacinhos que vai ter aí até chegar ao topo da questão. Então, volume do cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Não esquece disso, tá bom? Então, o número de vezes que vai ter fatiado aí vai ser aí a altura. E o espaço ocupado é a área da figura. Então, a área da base, que é a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes o número de vezes que tem a fatiazinha, que é a chamada altura, eu chamo isso de volume ou capacidade. Pode chamar também de capacidade na avaliação de vocês. E o prisma, Ricardinho? Como assim? O prisma, observa que aí tem um prisma que tem uma base que não é um círculo, porque se fosse círculo não era prisma. Porque para ser prisma tem que ser base poligonal, ou seja, formar polígonos, retas. E o círculo não tem retas. Aí você vai contar quantos lados tem essa base que está verdinha aí para você. Essa base aí tem 6 lados. Se tem 6 lados, é uma base hexagonal, ou seja, tem 6 formatos. Então, um prisma de base hexagonal é o nome dessa figura aí específica. E aí o formato é o mesmo, ó, é a área da base multiplicado pela altura, e isso vai dar o volume desse prisma. Não esquece disso, tá bom? Então eu tenho aí um prisma, tem uma base, e eu vou multiplicar pela altura específica, que também vai ter vários pedacinhos fatiados, assim como teve no cilindro, sem problema nenhum. Então se eu pegar aqui a quantidade de pedacinhos que eu vou ter e multiplicar pela base, eu vou ter a área da base, eu vou ter aí o volume do prisma, que o volume do prisma é a área da base, a área desse hexágono específico, multiplicado pela altura. Ricardinho, o prisma sempre é assim, um hexágono? Não, ele pode ser quadrangular, ele pode ser retangular, pode ser triangular, pentagonal, heptagonal, octogonal, ou seja, qualquer
polígono pode estar presente nessa base aí específica, tá bom? Não esquece disso. Só não pode ser círculo, que aí não é polígono. Então, o volume é a área da base multiplicado pela altura. A única diferença que tem de cilindro para prisma é que o cilindro, a base é circular, e ele tem um formato circular, e o prisma, ele vai em si, não pode ser um círculo, ele vai ser em forma poligonal, tá bom? Por isso que o prisma não é chamado aí de cilindro. E aí, na próxima aula, a gente vai lembrar desses conceitos e falar alguns volumes. Volume do cilindro, volume do prisma, e a gente vai perceber aí. Bora analisar aqui, ó. A comparação de uma figura com a outra. Observa a tela aí. Eu tenho um cilindro e tenho um prisma. Se eu comparar um cilindro com um prisma, é bem parecido aí o cálculo. Até a fórmula é igual. Só que o prisma, a gente vai perceber que esse prisma em si, a base, ele não é círculo, e o cilindro, a base é circular. Só se ligar nisso. E aí, ó, o volume são iguais, é a área da base multiplicado pela altura. Os dois são assim. Então, por isso que eu estou comparando uma figura com a outra numa aula só. E a base sempre vai ser o espaço ocupado, né, em si. E aí, o número de vezes que vai ter aí o pedacinho, 5 lados, 5 metros, 5 centímetros, o que ele for dar lá, é chamado de altura. Tá bom? Não esquece disso, não. Ou seja, é um padrão. Sempre vai ser o cilindro e o prisma, volume é a área da base vezes a altura. Eles só não podem ser chamados da mesma coisa, porque um é base circular e outro não. É a única maneira que não pode ser chamado, tá bom? Então, o volume vai ser a base, ou seja, a área da base. Lembrando que essa base é a área das figuras planas. A gente já viu essas aulas anteriores. Se você não assistiu ainda, vá lá no YouTube do Educa Recife, tem aula lá, área das figuras planas, e você assiste. Aí, para saber que área é essa, para saber o volume, tem que saber calcular a área. No caso do círculo, πr ao quadrado. No caso do quadrado, lado ao quadrado. No caso do hexágono, é 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso, detalhes tem lá nessa aula do YouTube. Vezes a altura em si, tá bom? E aí, você vai perceber isso no Educa Recife. No YouTube tem essas aulas anteriores para você analisar direitinho e não perder nada conosco, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal Educa Recife, dá aquele like maravilhoso e aperta lá nos sininhos das notificações, porque quando tiver aula de Ricardinho ou de qualquer outro professor aqui do Educa Recife, você já vai perceber, ele vai notificar vocês aí, vai ser massa. E o aplicativo, você que é da rede, baixa esse aplicativo, não esquece não, eu já falei isso no início da aula, baixa ele porque é importante para que você venha se comunicar conosco aqui e fazer suas perguntas. Importante, também pode fazer pelo computador, numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Então, meus amores, ó, um cheiro para vocês. Espero que tenham compreendido aí a diferença de cilindro para prisma e a parte que é padrão, que é comum a cada um deles. E que Papai do Céu abençoe cada um de vocês. E próxima aula a gente vai ver o volume de cada uma das figuras aí, tá certo? Cheiro e até as cenas do próximo capítulo. Fui! Tchau, tchau! Tchau, galerinha!